Bom dia, meus amigos. Que hoje seja um dia muito abençoado para todos nós. Um dia de bênçãos, de saúde, de paz, de esperança nas nossas vidas. Hoje eu quero fazer uma homenagem para uma pessoa muito especial na minha vida, que teve um papel muito definitivo, muito decisivo na minha vida, na minha caminhada. E é interessante porque não é o tempo que você fica com as pessoas, que você vive, convive com as pessoas, mas é a qualidade desse tempo. Porque eu tive muito pouco tempo, infelizmente, muito pouco tempo para aproveitar a presença dessa pessoa. Porque ele faleceu quando eu tinha 5 anos, uma coisa assim. Estou falando do meu avô Manuel, meu avô Maneco, né? Que o pessoal conhecia como Maneco. E que eu tenho muito orgulho de ser sua neta, avô. Eu sei que aí do céu o senhor está me ouvindo, então eu vou falar mesmo para o senhor. E para aquelas pessoas que o conheceram, e para aquelas pessoas que não o conheceram, saberem que pessoa bonita, que pessoa especial. Não é porque é meu avô, não, porque se não fosse uma pessoa boa, eu não falaria. Sabe, não é isso, não é pelo grau, vamos dizer assim, porque é afinidade de sangue só. Não, não é. É porque existem pessoas que são verdadeiros ídolos. E no dia 1º de maio, meu avô faria aniversário, né? Meu tio também faz. E se eu não estiver enganada, quando a gente fala em ídolos, dia 1º de maio, se eu não estiver enganada, também foi o dia da morte de um grande ídolo nosso, que foi Ayrton Senna. E a gente tem memória curta, né? Nossa, quantas pessoas se lembram dele? E ele foi um grande ídolo, né? Eu tô falando desse dia 1º de maio, que é dia do trabalho, né? Um dia tão significativo pra gente. E o meu avô nasceu no dia 1º de maio, meu tio também. E eu nasci no dia 31. Então, quer dizer, minha avó sempre dizia o seguinte: se tivesse todo mundo vivo, seria festa o mês inteiro. Enfim, meu avô Maneco, ele faleceu com 56 anos de idade. E foi muito difícil a perda dele, porque ele era o esteio da casa, o esteio da família. Sabe aquela pessoa que resolve as coisas, que aprendeu a resolver porque não tinha ninguém para fazer por ele nunca, né? Ele tem uma história de vida, de ter vindo do interior, mas de ter vindo, a mãe, né, a minha bisavó veio de Portugal, com ele já encomendado, como sempre eu ouvi dizer, né? Então, meu avô é português. E aí eu fico sempre pensando, né? Que pena que eu não tive mais oportunidade de conviver com ele, porque ele é um exemplo para mim. Porque as coisas que eu convivi foram muito marcantes. E aquelas que eu não convivi, e que minha avó contava, minha mãe conta e tudo, faz com que a gente aprenda a admirar. E a gente queira ser um exemplo também para essa pessoa que está no céu, né? Dar orgulho para essa pessoa que está no céu. Meu avô Maneco, para vocês entenderem, ele começou do nada. Ele era muito pobre, né? Muito. Isso era muito comum naquela época, né? Vamos dizer assim, anos 30, sei lá, né? Século passado. E ele veio, como todos os imigrantes vieram, de certa forma, com muita garra, com muita luta. Mas ele começou carregando saco de arroz, sacaria, né? Trabalhando em sacaria e tudo. E chegou ao ponto de ter 2 fábricas de bolacha. E tudo com muita dignidade, né? Não roubando ninguém, não fazendo focatrua, né? Sem fazer essas coisas que a gente vê as pessoas fazendo. Por que eu me orgulho muito dele? Porque assim, eu tenho algumas lembranças do meu avô que a minha avó me contava, que a minha mãe me contava. Mas eu tenho algumas lembranças, sim, dele, né? E criança é sempre criança. Não adianta. Atire a primeira pedra aquele que quando era criança não fazia alguma besteira ou não fez alguma besteira, né? Não era chato pra chuchu em algumas coisas. Então, todas as manhãs, esse meu avô, porque eu fui primeira neta, né? Então, assim, quando eu tava para nascer, os meus avós que não dormiram à noite porque eles ficavam lá pensando como eu seria. Então, aquela coisa de esperar a primeira neta. Eu fui muito privilegiada nesse sentido, muito amada. Eu acho que quando uma criança é amada, ela vai ser um adulto feliz e um adulto capaz de dar amor para os outros.
E o meu avô, todas as manhãs, nós temos um quintal em casa, temos até hoje, moramos na mesma casa, e o meu avô, ele saia correndo atrás de mim com um ovo cru, aquele ovo mexido, porque eu tinha que tomar o raio do ovo, beber aquele ovo todo dia de manhã para ficar forte. E eu ia correndo até a parede. Quando chegava a parede, não tinha jeito, porque só se eu pulasse a parede. Então não tinha jeito. Então eu dava esse trabalho para ele. E todas as manhãs, isso eu me lembro com muito carinho. E ele falava, nega, ele me chamava de nega, né? Criança, bem criança, ele chegou para minha avó e falou assim, aliás, na realidade, eu era bebê, né? Quase bebê. E ele falou, vou comprar um presente só para nós dois. E a minha avó ficou pensando, mas que será isso? E eu ainda tenho esse presente. Eu não tive tempo de pegar para mostrar para vocês, mas eu tenho guardado até hoje. É uma cadeirinha que hoje as crianças são obrigadas a usar, né? Os pais têm que colocar a criança numa cadeira para poder dirigir, naquela cadeira do carro, né? Mas como meu avô adorava dirigir e dirigia maravilhosamente bem, ele falou, vou comprar um presente para nós dois, só para nós dois. Porque ele comprou a cadeirinha para me colocar ali no carro para poder me levar para todo canto onde ele quisesse, pudesse ir. Tamanho era o carinho desse meu avô comigo. É uma emoção muito grande, sabe? Eu digo, eu tenho essa cadeirinha, eu tô com 40 não interessa quantos anos eu tô, mas assim, em todos esses anos eu tenho a cadeirinha, eu tenho o guarda-chuva de criança roxo, todo desenhadinho. É uma pena, porque não deu tempo de mostrar para vocês, de procurar, porque tá na outra casa de cima, mas são coisas que deixaram de ser coisas para virar lembrança. O Padre Fábio fala muito isso. Vô, te amo muito, te admiro muito. Ele batalhou uma vida inteira com tanta dignidade, saiu do nada, do nada. Passou a ser, no bairro, no nosso bairro, uma das pessoas com mais, assim, mais bem de vida, vamos dizer assim. Passou a ser dono de uma fábrica de bolacha, depois acabou perdendo, mas teve garra para recomeçar tudo de novo e já estava se reerguendo de novo. Mas a saúde, infelizmente, foram 3 infartos, não teve como. Ele adorava a política, ele estava sempre envolvido com política, e acho que isso foi uma das coisas que o matou também, porque as decepções foram muitas, as traições foram muitas, as traições das pessoas próximas, dos amigos. Hoje, eu trabalho numa escola, em frente a uma praça linda, aqui no bairro onde eu moro, que tem o nome do meu avô, Manuel de Ponte Azeredo. Eu tenho muito orgulho disso, porque apesar dos amigos serem poucos, alguns foram maravilhosos e lutaram para que ele tivesse o nome dele nessa praça. Lutaram mesmo, e eu tenho um carinho muito grande por essas pessoas. Mas eu tenho um carinho imenso pelo meu avô e eu sinto a presença dele. Eu peço que ele interceda a Deus por mim, que ele me ajude, que ele ajude a minha mãe, que com certeza ajudou, porque a minha mãe passou por uma situação que ela poderia ter morrido e ela dirigia um Fusquinha 64 do meu avô, né? O meu pequenininho, ela chama de meu pequenininho, o Fusquinha 64 dela. E ela foi assaltada e ela só não morreu, eu acredito muito nisso, abaixo de Deus, pela proteção do meu avô. Isso há muitos anos atrás. Então, a vida é uma coisa muito misteriosa. Eu acredito que nós temos um dia certo para nascer e um dia certo para morrer. Mas eu fico muito triste quando eu penso no tanto que eu poderia ter aproveitado da pessoa dele. Dizem, eu não sei, né? Dizem que ele falava muito bem, porque ele não tinha estudo. Não tinha, né? Faculdade, essas coisas. E por isso, era um orgulho muito grande para ele que a minha mãe estudasse. Difícil naquela época, porque as mulheres, elas não tinham que estudar. A visão masculina é que elas casassem, não estudassem. Mas ele queria muito que ela estudasse. E ela estudou e com certeza ele tem muito orgulho dela lá no céu. E eu também. E as pessoas, como ele fazia muitos discursos políticos, porque tinha os políticos, né, famosos, que vocês até conhecem, eu não vou citar nome, mas meu avô sempre teve nas rodas aí de campanhas eleitorais de políticos famosos, muito famosos. Mas na hora de falar,
aquele povo letrado, aquele povo da faculdade, entalava e não falava. E quem fazia os grandes discursos era o meu avô. Tudo isso eu estou contando através dos olhos da minha mãe e da minha avó que me contaram, porque eu era muito criança quando ele faleceu. Eu não conseguia entender o que era uma perda daquela dimensão. Não conseguia entender. Na realidade, foi um dia muito estranho, onde nós ficamos na casa como é que eu vou dizer, né? Da irmã do meu avô, então, na tia-avó, deve ser isso, alguma coisa, em Itaquera, perto da Igreja do Carmo ali, naquele larguinho. Nós ficamos ali, eu não me esqueço daquela imagem, eu e minha avó, e foi muito estranho, porque alguma coisa diferente estava acontecendo. Eu era criança, eu não sabia o que era. E olha como criança, ela se apega nos detalhes. Eu me lembro até hoje que nós ficamos ali, né? Porque não podíamos ficar sozinhos. Minha mãe correndo com as coisas, meu pai também, porque quem fazia tudo, quem resolvia tudo, era o meu avô, né? E quando foi a vez dele, quem teve que ir à luta foi minha mãe. Mas ela foi. Ela foi. Isso causou para ela uma perda, assim, uma dor muito grande, porque é o que eu falo, não é questão de pai ou mãe, mas é o pai ou a mãe que fazem a diferença na vida da gente, são pessoas que são muito especiais, e criança é uma coisa muito complicada, porque nunca se esqueça disso, a criança ela percebe os detalhes. Eu vou falar para vocês uma coisa muito boba, mas eu me lembro até hoje desse dia, e lembro da manteiga Becel que tinha na mesa, e sempre que eu vejo essa marca de manteiga, eu me lembro com uma tristeza muito grande, porque me traz tudo aquilo. Vocês vão dizer que coisa besta? Não é. Não é. As crianças, elas percebem todos os detalhes, mesmo que elas não entendam o que está acontecendo. Então, como eu tinha 5 para 6 anos, foi em 1977 isso, se não estiver enganada, e claro, meu pai fez tudo o que pôde, mas na realidade a minha mãe levou meu avô para o hospital, um hospital não resolveu nada, o outro hospital, um dia de hospital na UTI foi o salário do mês inteiro, e não teve jeito, foram 3 infartos. E eu me lembro da minha avó contando que quando ele começava a sentir as dores, porque diz que o homem quando infarta é diferente da mulher, né? A mulher às vezes infarta e nem sabe que infartou. O homem não. E começava a vir aquela dor, né? E ele dizia, ela já vem chegando. E a minha mãe, nós temos a casa do fundo, onde os meus avós ficavam, moravam, e a casa da frente. E a minha mãe vinha aqui para ver se ele estava respirando, se estava tudo bem. Coisa que eu passei a fazer com a minha avó, quando eu passei a dormir com ela. Eu também acordava de noite e ficava vendo se ela estava respirando, se estava tudo certo. Gente, se você tem uma pessoa querida demais, seja seu parente ou não seja, às vezes é uma pessoa que você gosta, que você conheceu na vida e que te ajudou, que te ensinou, que te marcou, diga para essa pessoa quanto você gosta dela. Por favor, faça isso. Eu aprendi muito, em apenas 5 anos, eu aprendi muito com o meu avô Maneco. Muito orgulho do ser humano, da pessoa, da dignidade. Ele tinha palavra. Por que eu sei tudo isso? Porque a minha avó, a minha mãe me contaram e eu acredito plenamente, porque era assim mesmo. As pessoas tinham palavra. Ele uma vez perdeu uma casa em troca de um carro, porque ele tinha dado a palavra dele. E o carro estava todo estourado, mas ele tinha dado a palavra dele. E palavra dada não se voltava atrás. E aí, é muita saudade. É muita saudade. Mas também a gente só tem saudade daquilo que foi bom, de quem foi bom. E eu agradeço a Deus por ter nascido nessa família, por ter os exemplos que eu tive,
por ter os ídolos que eu tive abaixo de Deus, pessoas que nortearam a minha vida profissional. Então, como ele falava muito, muito, muito bem, a minha mãe comenta que quando eu falo muito, e se me der um microfone, acabou. Vocês estão perdidos, porque eu vou falar até o ano que vem. Então, não me dê um microfone na mão, pelo amor de Deus, porque eu amo o microfone, eu amo. Então, ela disse que isso eu puxei do meu avô, porque não é possível, né? Não é possível. Eu adoro falar, eu amo falar, e não tenho a menor vergonha de falar para milhares de pessoas. Eu acho que eu teria mais vergonha para falar com uma pessoa, cara a cara, e expressar sentimento, do que falar com 1 milhão de pessoas. E diz que isso eu puxei dele. Se eu puxei isso dele, eu me orgulho demais. Mas não só por isso. Eu quero ter puxado dele a dignidade, o exemplo de vida, o ter palavra, que para mim palavra é fundamental. Não precisa papel, não precisa assinatura. A palavra dada é lei. Embora hoje, infelizmente, não seja assim. Você tem que gravar, você tem que ter papel, você tem que ter testemunha, porque a pessoa olha para você e fala, não falei nada disso. Que horror. Que coisa triste. Que mundo triste, meu Deus do céu. Mas enfim, eu tô fazendo essa homenagem pro senhor, vô, porque hoje é 30 de abril, eu não sei quando eu vou conseguir postar, porque hoje eu vou fazer uma audácia, se Deus me ajudar, vou pra Aparecida do Norte, rezar pra nós, por ser um dia muito significativo. Aniversário da vovó, 20 de janeiro, tava lá na Aparecida, nossa mãe, e fiz de tudo para conseguir isso. Vamos ver se vai dar certo, né? Vai dar, Deus vai ajudar, mãezinha vai ajudar. E porque é muito importante para mim mandar rezar uma missa para o senhor, para o meu tio, para nossa família, mas especialmente para o senhor. Então amanhã, que é dia 1º de maio, eu não sei se esse vídeo vai ser postado hoje ou amanhã, mas eu quero muito desejar ao senhor aí no céu um feliz aniversário e agradecer a todas as vezes que o senhor me ajudou e esteve do meu lado. A sua presença era nítida nos momentos mais importantes da minha vida. E a minha gratidão é enorme. Eu te amo muito, muito, muito. Que orgulho ser sua neta. Que orgulho, que orgulho. É assim, é muito gostoso quando as pessoas falam, nossa, eu lembro do seu avô. Por quê? Porque quando ele veio para o bairro não tinha nada. Então ele lutou muito para que esse bairro de Vila Guilhermina tivesse água, esgoto, luz. Ele levava as mulheres para a maternidade para dar luz, porque ninguém tinha carro. Ele foi um dos primeiros a ter carro, a ter televisão, essas coisas. Porque ele lutou, ele trabalhou incansavelmente, com uma dignidade sem tamanho. E quando ele perdeu, ele recomeçou e já estava se reerguendo de novo. Porque não adianta. As pessoas que têm determinação, que têm garra, elas nunca, nunca vão ficar no chão. Elas sempre vão dar um jeito de se reerguer. Que Deus ponha a alma do meu avô em bom lugar, que esteja em luz, que esteja em glória e que um dia eu possa reencontrá-lo, né? E eu espero que daí do céu, que eu acredito que as pessoas queridas estão ali olhando por nós, que eu tenha tido a possibilidade de dar algum orgulho para o meu avô, embora eu tenha muitas falhas, mas eu sempre, quando faço alguma coisa, eu sempre penso no legado que a gente vai deixar, quer dizer, na memória que a gente, no rastro que a gente vai deixar. Eu costumo dizer que a gente tem que sempre deixar um rastro bonito por onde quer que a gente passe, porque a gente não sabe se vai precisar voltar. E tudo que eu aprendi na minha vida, tudo, eu devo à minha mãe, ao meu pai, ao meu avô e à minha avó. Porque a criança, tudo que você tem que ensinar para ela, você tem que ensinar de criança. Mas não é falar, é agir, é atitude, é exemplo. Então eu posso dizer que graças a Deus, se hoje eu sou uma pessoa feliz, realizada, claro que eu tenho problemas, claro que a gente tem dificuldades, claro que a gente não é perfeito,
mas eu acredito que eu tenho uma trajetória muito bonita. Eu vivi coisas muito bonitas. Eu acho que, por mais que eu seja humana e tenha muitas falhas e tenha magoado algumas pessoas, porque isso a gente sem querer acaba fazendo, eu sempre primei, né? Sempre tive a preocupação de respeitar as pessoas, de colocar em prática aquilo que o Senhor sempre me ensinou, mesmo eu sendo tão pequenininha. E continuo pequenininha, né, vô? Te amo muito. Que pena não poder ter aproveitado mais da sua presença física, mas a sua presença espiritual, eu tenho certeza absoluta que está sempre do nosso lado. Que o Senhor está sempre protegendo a mamãe, que o Senhor está sempre protegendo o tio Neno, que o Senhor amava muito, 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 que o Senhor deu o coração, né, para eles. E que o Senhor está sempre me protegendo, porque eu me sinto muito próxima do Senhor. Muito, muito. E olha, nós convivemos pouco, mas convivemos muito, de uma forma muito bonita. E eu tenho lindas lembranças e muito orgulho de ser sua neta. Que Deus ponha sua alma em bom lugar. Feliz aniversário, no dia 1º de maio, dia do trabalhador. Olha que dia importante. E continue olhando por nós. Nós amamos muito o Senhor, muito. Aqui na terra, o Senhor plantou a sua semente. E excelentes sementes, eu acredito. Porque o Senhor fez de tudo para que a gente pudesse aprender a sermos pessoas dignas, corretas, através do seu exemplo, através da sua dignidade, através dos seus valores morais. Obrigada, meu vô Maneco. Te amo. Daqui, ó, do fundo do coração, onde o Senhor estiver. Olha por nós. Opa, nós estamos precisando. E fica com Deus. Um beijo. Um beijo no seu coração. Beijo para vocês, meus amigos. Fiquem com Deus.